sofreu ingratidão e guarda até rancor pra você. Prepare o seu coração, é hora de sorrir e cantar. Notícia, música, informação. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Na comunicação, Pastor Amaro Correia. Boa tarde, a paz do seu bom dia, aliás, a paz do Senhor, povo de Deus. Estamos de volta com a edição extraordinária do programa Show da Manhã da Rede Cristã Brasil. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje um programa muito especial que nós estamos realizando nas vésperas aí da eleição, que foi mudada para o mês agora de novembro este ano, exclusivamente por conta da pandemia. E o Show da Manhã, a Rede Cristã não poderia ficar de fora desse momento muito importante para o nosso Brasil, para os nossos estados e especialmente para as nossas cidades, para os nossos municípios. Principalmente você que me ouve de Jaboatão até Igarapé. São municípios que podem nos ouvir pelo dial da FM 103,3. E hoje nós estamos com um programa exclusivo especial nesse feriado de 2 de novembro de 2020. Trazer um esclarecimento à população. Conosco nessa manhã maravilhosa de segunda-feira, o nosso querido irmão em Cristo, como você está vendo aí, a sigla MS, que eu tive que buscar no Google, né? A sigla para mestre de engenheiro de profissões. E aí você tem aí a identificação, né, do status do nosso convidado especial, nosso irmão Josué. A paz do Senhor, Amaro, bom dia. Amém. Obrigado. Meu querido irmão Josa, eu convidei aqui especialmente para esse programa especial, exclusivo da Rede Cristã, o Show da Manhã, que acontece no momento em emissões extraordinárias, né, para trazer toda a informação à população, eventualmente entrevista alguém. Dia desses nós entrevistamos aqui o prefeito de Olinda, né, o professor Luperce. Já entrevistamos aqui também o terapeuta Ednásio Silva, que inclusive é presidente do PRTB. E estamos também aguardando em breve um colega advogado que vai estar trazendo esclarecimento para os ouvintes da Rede Cristã, para a população, sobre direitos, né, que o conteúdo do programa, quando eu estiver com o colega advogado convidado aqui, vai ser voltado para as dúvidas que as pessoas têm nas mais diversas áreas da justiça, né? Trabalhista, criminal, família, enfim, a questão da aposentadoria, todas essas áreas. Aí quem vai fazer o conteúdo do programa será você, ouvinte internauta da Rede Cristã. E hoje nós estamos, assim, felizes. O programa começou um pouco tarde, porque nós tivemos um probleminha aqui nos nossos equipamentos, na configuração. Eu já disse a vocês que eu não sou expert desse negócio, né? Mas o nosso engenheiro de transmissão e produção, o Luciano Ricardo, ele, como sempre, nos deu aquele socorro, que é AP total, mesmo de feriado, tive que incomodar ele. E a gente já entrou assim, arrebentando. Estamos pelo Facebook da Rede Cristã, estamos pelo site da Rede Cristã e estamos pelo YouTube da Rede Cristã. Além de estarmos pelo FM 103,3, estamos pelo Play Store e estamos pelo Apple Store. Rede Cristã Brasil. Uma bênção. É uma bênção. Olha, irmão Josa, ela tem esse cunho evangelístico, missionário, apostólico, e tem esse cunho educativo.
até porque a proposta da FM 103,3 é de ser uma rádio comunitária, migrando para a educativa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos precisar das orações dos irmãos e das forças daqueles que, querendo ou não, tudo é política. Nesse mundo, duas coisas que nesse mundo pesam muito, é dinheiro e política, né? Exato, exatamente. E os nossos irmãos e amigos chegando lá, sem dúvida vão nos ajudar. Chegando lá onde, pastor? Chegando lá no poder mesmo. Né? Mas, para todos os colegas que eu estou sempre mandando, para não faltar um alô para um colega lá de Recife hoje. Eu não vou mandar alô para um colega lá de Paulista, nem para o de Jaboatão, nem para o de Escada, para não faltar para o meu colega lá de Recife, né? Aí eu não vou mandar um alô para ninguém hoje, tá certo? Eu estou aqui com o meu querido mestre de engenharia mecânica, José Augusto, né? Esposo da minha querida irmã em Cristo e amiga. Eu digo desde a infância, porque a nossa família morava, parte da nossa família ainda mora na mesma comunidade, antigamente chamada Borda do Rio, hoje Avenida Professor José Maria dos Reis, lá na Borda da Média. E, sem dúvida, tem uma confiança mais velha que eu, né? Ela me conhece desde que eu era pequeno, né? Filho da irmã Tereza, do meu querido Café, gente que a gente tem saudade, né? Bons tempos. Bons tempos, né? E você também já não te estranho, não, porque você, quando eu me converti, fui congregar na cidade de Mangabeira, você já estava fazendo faculdade e eu trabalhava, né? Ali, mesmo congregando conosco ali, mas você já tinha suas ocupações, né? Você viajava muito trabalhando. E eu tenho um carinho grande pelo Senhor, né? E um apreço enorme pelo meu saudoso pai, que a gente também lembrar, o meu querido presbítero Joaquim Augusto, que hoje deu uma saudade dele, né? E o nosso querido presbítero também, que é o nome do Senhor, Levi Augusto, que é essa. Olha, quem não conhecer Joaquim Augusto, Levi Augusto, não conhece Bomba da Metéria, não conhece a Assembleia da Bomba da Metéria, aquela redondeza ali, né? Alto do Giro, Alto do Zé do Pinho, Papo do Zé Ribeiro, Alto Santa Terezinha, Alto do Pascoal, o Joaquim, eu não lembro de quantos anos ele faleceu, mas ainda é bem velhinho. Rapaz, era uma pessoa exemplar, admirável, não tinha esforço daquelas ladeiras, e descendo daquelas ladeiras, com Joaquim, a sua Bíblia, o jeito de carregar a Bíblia no peito, aleluia! Glória a Deus! E aquela palavra firme, aí hoje eu tenho uma saudade dele, eu digo, não sei se eu compartilho isso com Josa ou não, né? Mas tá fluindo aqui. Amém. Aí uma saudade dele que me emocionei lembrar dele hoje de manhã, né? É de Deus. A sua visita aqui na Rede Cristã. Amém, meu irmão? Amém. Deus te abençoe, bem-vindo. Eu te convidei para explicar para nós um pouco de política, porque estamos chegando num momento muito decisivo, né, para os nossos. O pastor falou do país, o pastor falou do estado, mas quero esclarecer que as eleições agora, em novembro, especificamente para o município. Né? Então nós vamos escolher os nossos respectivos prefeitos e os nossos respectivos vereadores. Então é uma eleição municipal. Mas a cidade influencia na conjuntura do estado e, consecutivamente, influencia na conjuntura do país, né? Até porque passa a ser uma célula, o município dessa gigantesca nação. Isso, que é o Brasil, exatamente. Né? Exatamente. Pastor Amaro, é uma satisfação estarmos aqui, não é, diante dos seus transmissores, na Rede Brasil, Rede Cristã Brasil de Comunicação. Olha, estamos vivendo momentos de grandes problemas a níveis, não é, nos mais diversos níveis de enfrentamento, quer seja nas cidades, no estado ou nacionalmente. E a gente percebe o seguinte, que há toda, pastor Amaro, uma grande necessidade. Se as pessoas estão cada vez mais apreensivas com o futuro incerto e muitas vezes as pessoas erroneamente
depositam os seus futuros, as suas esperanças nas mãos de um projeto político pessoal e às vezes de grupos, e depositam o seu projeto, os seus projetos, as suas expectativas, as suas esperanças, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, essas expectativas são frustradas e as esperanças morrem. Por que, irmão Josué, eu estou dizendo isso? Olha, porque política é uma coisa importantíssima, abrangente, e que todo cidadão deveria participar de maneira efetiva. Olha, política vem de uma denominação grega, de um vocábulo grego, que significa polis. Os filósofos e historiadores de antigamente começaram a ver lá na antiga Grécia, né, a proliferação de bairros, de aglomerados de gentes, e os filósofos e estudiosos começaram a se preocupar com enfrentar e resolver os grandes problemas que surgiriam ou surgiam proporcionalmente ao crescimento demográfico. E eles chegaram à conclusão que as cidades não deveriam ser muito grandes, pastor Amaro, mas deveriam ter um número mínimo de pessoas para que essas pessoas efetivamente participassem do processo administrativo dessas cidades. Então, chamaram as cidades de poli e daí veio a derivação de política. E foi daí também que surgiu na Grécia Antiga o termo democracia, que eles entendiam que os governos só seriam legitimados para atender os anseios da população se na realidade a população pudesse participar desse governo. Como? Através de representantes, onde eles participavam representando, mas a população participava diretamente. E qual a finalidade dessa participação, desse governo municipal, que eles chamavam de polis, daí a derivação política? O principal objetivo era levar ao cidadão, em função dos impostos que eles pagavam, um trabalho de qualidade, um ambiente de qualidade com saúde, ou seja, um ambiente salutar que pudesse proporcionar ao cidadão que efetivamente participava daquela comunidade, daquele município, cidade, se assim eu já posso chamar, e que chamavam de polis, o que todo mundo busca, que é a felicidade. Então, a felicidade, o atendimento dos anseios que nascem no interior de cada comunidade deveriam ser levados, discutidos e daí então buscar a melhor forma de atender às necessidades dos seus cidadãos. É o famoso bem comum. Exatamente, é o famoso bem comum. Então nós temos nessa construção política vários, que eu posso chamar, poderes. Isso. Né? Nós temos... O senhor pode falar de cada um dos poderes, explicando, por exemplo, o poder legislativo, o poder judiciário, mas vamos falar do poder político no momento, né? Nós temos dentro do poder político, nós temos as classes, né? Nós temos o presidente, Isso. Nós temos os senadores, nós temos os deputados federais, que fazem tudo ali o Senado Federal. Uhum. Aí nós temos os deputados estaduais, que já vai para os respectivos estados. Dos deputados estaduais nós temos, falando do poder legislativo, né? Nós temos o outro que são os vereadores, né? Isso, no município. Nós temos a prefeitura. Então fala para nós, do presidente a gente já tem uma ideia, se bem que eu penso que muitos presidentes achavam que iam ser dono dos países, né? Ele não administra sozinho. Exato, né? exato. O poder executivo, né? E o poder legislativo nós temos. Do poder executivo nós temos o presidente e o prefeito, né? Os poderes executivos. Governadores. E os governadores. Né? Nós temos o presidente e os governadores. Isso mesmo, Prefeito. eu nem falei dos governadores, né? Nós temos o presidente, o governador e os prefeitos, são os poderes executivos. E os poderes legislativos, nós temos o Senado, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Exatamente.
qual é o papel, por exemplo, vamos falar dos poderes legisladores, porque do executivo todo mundo já sabe, né? Se bem que deixa ele esclarecer para os presidentes, os presidenciáveis, os governadores, os prefeitos, que vocês não mandam em nada, quem manda é o povo, né? E vocês têm que se reger por uma lei municipal, estadual e ou nacional, né? Exatamente. Ninguém manda, né? Então, partindo para o poder executivo, o poder legislativo, qual a função dessa turma? O poder legislativo, conforme você falou, pastor Amaro, reverendo pastor Amaro, né? O poder legislativo ele é executado nos municípios, no estado e a nível nacional. E tem um papel fundamental, preponderante, de suma importância, porque eu chamo a atenção, amigos, por exemplo, a Constituição, que é a lei maior do Brasil, ela foi promulgada em 1988. Portanto, 1988, 32 anos que a Constituição foi elaborada e promulgada. Foi promulgada por quem? Por constituintes, que eram o Poder Legislativo no Congresso Nacional, deputados federais e o Senado Federal. Então, o que é que existe de importância nisso aí? É que passam as pessoas, passam gerações, as leis e o resultado da representação fica. Quem não lembra aqui da morte do presidente do Congresso, aliás, da Câmara de Vereadores, assim que ele acabou de promulgar a Constituição Federal do Brasil de 88, houve um acidente com ele, Ulisses Guimarães, e ele morreu. Mas o que ele defendeu, o que ele escreveu, o que ele entendeu que seria importante para gerir, não é? Todo cidadão brasileiro, isso nos mais amplos aspectos de sua vida, compreendeu? Permanece, e nós estamos submetidos e sujeitos a essa Constituição Federal. Depois, reverendo Amaro, nós haveremos também de passar, como muitos outros. Eu citei porque ele foi a figura mais proeminente que participou dessa Constituinte e morreu, né? Mas e aí? Todos nós somos obrigados a nos submeter a essa Constituição Federal. Mas, Josué, tudo muda, tudo se transforma, e se puder, e se tiver algum artigo, algum capítulo dessa Constituição que precise ser mudada, não, todas as leis têm que se submeter a essa Constituição Federal. E para modificá-la, aí sim, tem que entrar novamente, né, aqueles eleitos pelo povo, e aí há todo um ritual, comissões para estudar, para debater, né? Existem artigos na Constituição que são impossíveis de se mudar, porque são como é que se diz, são causas pétreas da Constituição Federal. Então não se muda facilmente. Daí a importância que tem, pastor Amaro, de agora aqui, meus amigos, onde começamos a falar, né, no município, como surgiu a organização, né, nas cidades, ou seja, no poder legislativo que é executado pelos vereadores em cada município, e que está mais presente e conhece mais detalhadamente os problemas de cada município, que sejam escolhidos devidamente com toda responsabilidade, para que depois a população não tenha, como eu falei, as suas expectativas frustradas. Obviamente, o poder legislativo no Estado é exercido pelos deputados estaduais e a nível nacional pelo Congresso Nacional, que é composto pelos deputados federais e senadores da República Brasileira. Muito bem. Eu estava falando com você agora, eu estava sentindo falta do meu microfone. Eu espero que o pessoal tenha ouvido minha voz, né? Mas os microfones todos ligados, captou, né? Porque ele estava ligado, mas não estava em mim. Mas tudo bem. A minha fala era exatamente fazendo perguntas ao nosso
querido mestre de engenharia de produção, Josué Augusto, né? Mas veio para captar, porque graças a Deus os microfones estavam ligados, deu para captar a nossa voz, Josa. Então, eu chamo ele de Josa por causa do carinho, né? Que temos por ele e também o fato de conhecê-lo há muitos anos. Então, é importante que as pessoas, considerando tudo isso que você falou aí, elas tenham cuidado em escolher os seus representantes, né? Muita responsabilidade. Que infelizmente torceram. Eu não digo a palavra distorcer, porque distorcer para mim, distorcer, por exemplo, eu só distorço o que está torcido, né? Então, se essa capa do celular ela está torcida, então distorcer é isso. Eu penso que as coisas estão certinhas e os homens torcem a palavra de Deus, torcem a motivação existencial do termo político. Como você falou aí, que em resumo é objetivando o bem comum. É verdade. Então, os nossos representantes, porque às vezes ganha quem a gente não escolheu, né? Eles acabam legislando em causa própria. Exatamente. E não legislando em função do povo. Não é verdade. Mas todo cuidado deve ser. Todo cuidado deve ser pouco. Porque, como na Grécia Antiga, entendia-se que veja, Marcelo, para que o processo administrativo... Marcelo foi outro colega. Tudo bem, tá tranquilo. Marcelo, um abraço para Marcelo. Para que houvesse uma administração voltada para os anseios da população na época, os filósofos e historiadores, os filósofos principalmente, gregos, os sábios, eles entendiam que as cidades não deveriam crescer muito, porque todos os cidadãos deveriam participar do processo decisório nos municípios. Mas como o crescimento demográfico estava assim muito avolumado e era praticamente impossível reunir todo mundo para deliberar sobre o que deveria ser decidido, foi quando surgiu a democracia na Grécia, que significa um governo representativo, ou seja, que se diz nas escolas, se dizia governo do povo, pelo povo e para o povo. O povo elegia seus representantes e otorgava a ele poderes para, em seus nomes, estudarem, deliberarem e decidirem sobre o que era melhor para aquela população. Então, veja, respondendo a sua pergunta efetivamente, como é, pastor Amaro, que eu vou votar, viu, amigo ouvinte, em um representante meu para resolver problemas que eu quero, que me atinge, que me aflige. E a solução desses problemas vai passar pela moradia, pelo emprego, pela segurança pública, pela educação dos seus filhos, não é verdade? Pelo meio ambiente, não é verdade? Pela profissão que você quer exercer, a regulação de toda a sua vida em sociedade. Como é que eu vou eleger uma pessoa o qual não tem a devida vocação, a devida formação? E diga-se de passagem, pessoas que chegam inescrupulosamente, compram seu voto por 50, 100 reais, para por você deliberar e administrar os seus bens, porque o bem público é de todo mundo, por 4 anos. E às vezes renovam por mais 4, por mais 4, por mais 4. É importante saber o seguinte, que quando você faz isso, você afeta a qualidade de vida sua, não somente sua, mas como de todos os cidadãos, porque seu voto tem o mesmo valor que o voto do presidente da República. Então repense seus conceitos, avalie as qualificações dos candidatos propostos, daqueles que se apresentam para lhe representar no município por 4 anos. Entenda o seguinte, se eu estivesse lá, o que é que eu queria que esse meu representante vereador fizesse por mim? E o que é que eu quero que ele não faça? Então escolha as pessoas
que você, primeiro, tem afinidade com suas propostas, são pessoas de elevado conceito moral e comprovada vida ilibada, não é verdade? Pessoas que tenham comprometimento com o bem público, pessoas que sejam verdadeiras, pessoas que não queiram tirar proveito, veja, da desinformação e do estado caótico em que muitos elevaram a política no Brasil. Então, amigo eleitor, pelo seu gesto lá na urna, agora no dia 15, você pode trazer problemas sérios, não somente para você, mas como para todo cidadão aí na sua cidade, aí no seu município, que eu costumo dizer que é importante, que o Brasil tem mais, me parece, eu não olhei agora, não conferi, porque, né, mas tem mais de 5.000, aproximadamente 5.500 municípios. Então vote certo, vote com responsabilidade, vá às urnas e vote num cidadão de elevado conceito moral, um cidadão que possa representar você e a sociedade em todos os anseios, né, e as expectativas positivas que possam nascer, olha, do município para o poder legislativo. Muito bem, meu querido irmão Josué Augusto, né? Essa informação muito rica, muito importante, né, que o senhor trouxe para nós desse momento. Nós vamos a um intervalozinho aqui comercial, tá certo? Okay. Daqui a pouco a gente volta, nós vamos para um intervalozinho aqui. Deixa eu só configurar aqui a nossa tela para que a gente possa ir a esse momento, a esse intervalo comercial e voltarmos, né? E voltarmos com mais uma fala aqui esclarecedora do nosso querido irmão Josué Augusto, que é mestre em engenharia de produção e conhecedor político. A gente vai de música, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o programa Show da Manhã da Rede Cristã Brasil FM, ok? Agora são exatamente 11 horas e 51 minutos, 11h51. Nós queremos mandar um abraço a todos os que estão nos ouvindo pelo Play Store, pelo Apple Store e pelo site da Rede Cristã, também pelo site da Rede Cristã e YouTube da Rede Cristã. Obrigado mesmo a todos, obrigado pela audiência. Vamos de música, eu volto já. Você vem dizendo que não tem mais jeito, que a ferida que está no teu peito chega a sufocar. Você sabe que está tudo errado e esse fardo que levas contigo não dá pra aguentar. São sintomas de uma situação que não foi resolvida. São feridas que ainda não deu pra cicatrizar. Tu quer alguém do teu lado pra este fardo que levas contigo poder te ajudar. Mesmo estando pelo avesso teu caso, há uma saída, ainda existe solução. Tem um amigo que resolve qualquer coisa. É só chamar.
vem dizendo que achou um jeito, que a ferida que estava no peito de você saiu. Estava tudo errado, era um fardo de tantos pecados que te consumiu. Foram marcas, foram dores fortes que passou na vida, sem saber que a saída estava bem perto de ti. Mas te achou no caminho o homem da coroa de espinhos que falou assim: mesmo estando pelo avesso teu caso, só a saída ainda existe solução. Sou teu amigo que resolve qualquer coisa, é só chamar que eu estendo as minhas mãos. E se você quiser, é só chamar com fé. Sou Jesus de Nazaré. Mesmo estando pelo avesso teu caso, só a saída ainda existe solução. Sou teu amigo que resolve qualquer coisa, é só chamar que eu estendo as minhas mãos. E se você quiser, é só chamar com fé. Sou Jesus de Nazaré. E se você quiser, é só chamar com fé. Sou Jesus de Nazaré. Povo de Deus de Igaraçu e Cruz de Rebouças. Quando pensar em banda larga, pense Raio Net, a banda larga de Igaraçu e Cruz de Rebouças. Atendimento para Igaraçu, 8627-9394, 8627-9394. Raio Net em Cruz de Rebouças. Banda larga pelo telefone 8879-5274. Cruz de Rebouças, 8879-5274. Quando pensarem em banda larga, Raio Net, a banda larga de Igaraçu e Cruz de Rebouças. Vamos tomar um café pretinho, é gostoso, é saboroso e o preço é baratinho. Vamos tomar o café pretinho, toma eu, toma você e toma também o vizinho. Está cansado de procurar uma estamparia de qualidade e bom gosto? Relaxa! Agora você não precisa mais se preocupar. Agora em Recife, você conta com os serviços da NB Estampas. Camisas com frases evangélicas, fardamentos para a igreja, canecas e outros. Fazer do seu jeito é a nossa principal missão. Nossos profissionais são altamente qualificados. Então você já sabe, né? Chega de preocupação. Na NB Estampas tem a camisa que você procura para fazer tudo o que você precisa. Entre em contato conosco. DDD 81 98764 4265 ou pelo WhatsApp DDD 81 98219 2030. NB Estampas. Você escolhe. Café pretinho, esse eu não troco por nada, ele é meu camarada no almoço e no jantar. Café pretinho, esse não é enganação, é um café de tradição e você vai comprovar. Estamos apresentando Show da Manhã. Muito bem, estamos de volta com o nosso querido irmão e amigo em Cristo, Josué Augusto, que é mestre em engenharia de produção, mas ele tem também outras experiências profissionais, né? Tem um campo vasto de atuação profissional, né, Josué? É verdade, pastor Amaro. Eu comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar aqui em Recife
com a idade de 16 anos, ou seja, 1975, né? Mas registro mesmo em carteira, né, fazendo jus a um contrato de trabalho, aconteceu em 1977 no Banco Mercantil de São Paulo, onde eu trabalhei como escriturário por 2 anos, e para mim era uma atividade muito boa na época, né? E dali fiz vários concursos, dentre os quais na Chesf, a qual eu comecei em 1979 e saí, não é? Rescindi o contrato em 2013. Portanto, trabalhei na Chesf 35 anos. E nesses 35 anos eu tive uma larga e rica experiência. Agradecemos primeiramente a Deus e segundo aquilo que é preciso, né, em toda a pessoa, que é assim a garra, né, e perseguir seus objetivos. Pois eu me formei em engenharia elétrica, né, no ano de 1988 e apesar de já ser funcionário da empresa Chesf, mas para fazer acesso, para ser acessado ao nível de engenheiro, tive que prestar um concurso e passei nesse concurso e fomos trabalhar ali na cidade de Sobradinho, na Bahia, no interior da Bahia. Levei toda a minha família, trabalhei lá 6 anos, né? E depois fui transferido novamente para a cidade de Salvador, onde trabalhamos por 10 anos e lá também no ano de 2000 eu concluí assim o curso de engenharia de pós-graduação, engenharia de segurança do trabalho, não é? Exercendo essa atividade de engenharia de segurança do trabalho, eu vim para aqui em dezembro de 2004 e fiquei até 2013. Mas em 2008 também, pastor Amaro, eu iniciei o curso de mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Pernambuco, me formei. E também na Chesf, né, gerenciei um programa de pesquisa e desenvolvimento, que é uma área onde se busca agregar o conhecimento da universidade, né, a mão de obra, para se gerar, vamos dizer assim, efetiva revolução na produção com inovação e que no fundo traga benefícios para o Brasil, porque o que faz o Brasil crescer é o conhecimento. E essa integração de universidade e empresa tem trazido inúmeros benefícios para o setor produtivo brasileiro. Então, você é uma pessoa que, graças a Deus, tem conhecimento, tem formação, tem muita competência, muita capacidade de estar à frente de qualquer desafio administrativo, sei lá, projetos. Exato. Que possa beneficiar a população, né? Exato. Como a gente sempre, o ser humano nunca para de aprender e nunca é tarde para aprender. É verdade. Mas é necessário que a gente tenha um lastro, uma base para poder desenvolver algumas atividades, né? Para poder desenvolver algumas atividades sob pena de trazer prejuízo não somente para ele, mas para várias pessoas. Então, o que é que acontece? Durante todo esse trabalho meu na Chesf, onde trabalhei, né, em Itaparica, cursos, seminários nacionais, internacionais, em São Paulo, Foz do Iguaçu, Caxias do Sul, em Rio Grande do Sul, ou seja, eu rodei Rio de Janeiro, vários trabalhos, né? Cheguei a sair 2 vezes do Brasil. Então, assim, é uma experiência que traz um conhecimento muito bom. Muito bom. Mas já que o nosso assunto é política, meu querido Josa, mas parabéns por todas essas conquistas, né? Obrigado. E você me conheceu pessoa né, de baixo, lutando. Não que eu esteja em cima. Estou no patamar de todo mundo. Mas estava no começo de toda a construção dessa história, naquela né? época, uma dificuldade tremenda, mas eu com toda a garra, toda a persistência. Como eu disse, eu fui congregado numa igreja onde ele era zelador junto com a esposa dele. Exatamente. Não desconsiderando quem é zelador da igreja, mas por vocês terem ideia que ele começou... É um ralador, né? Naquela época que fomos zeladores ali da igreja de Mangabeira, na qual a gente diz passamos 6 anos. E foi uma formação tremenda. Porque hoje assim, Marcelo, eu tenho uma convicção plena da minha salvação, do trabalho e assim, da minha chamada como servo de Deus.
E eu digo a você, apesar de ter nascido no Evangelho, mas se não fosse aqueles 6 anos, naquela que a gente chama, eu e minha esposa, Escola de Jeová, saímos de lá formados, né? Então, para a gente foi uma experiência rica, e quando a gente ainda fala, ela ainda sente saudade, porque Deus nos levou para lá para nos ensinar, para nos moldar, não é verdade? Para nos capacitar. E Deus, quando ele, como você falou, né, dá um desafio à pessoa, e aleluia, glória a Deus, eu me emociono, peço até desculpa, mas ele dá, na rede cristã. Glória a Deus por isso, né? Então, quando Deus lhe dá, meu irmão, minha amiga, um desafio para você passar e atravessar, o importante é que ele não deixa você sozinho. Ele lhe capacita, lhe habilita e lhe faz vencedor. Olha, e uma coisa aqui que é importante você saber. Às vezes você está passando uma dificuldade tão grande, pastor Amaro. E você diz, não, Deus me abandonou, eu estou sozinho. E agora você está no deserto. Não, você nem está sozinho, nem está abandonado. Deus está bem próximo de você. E diga mais uma coisa que é bom que você saiba. Ele envia anjos poderosos para estar ao seu lado, glória e guardá-lo e proteger. Mas o que ele determinou na sua vida, isso será executado. Então, creia que você, embora provado por Deus, ele lhe prova para uma determinada finalidade. Amém, meu querido. E as experiências eclesiásticas? Olha, como você viu esse período de 6 anos, quando éramos zeladores ali da igreja de Mangabeira, era uma época onde Deus nos proporcionou muitos amigos que por nós oravam, buscavam. Se alguns aqui estão me escutando, vão lembrar-se. Nas noites escuras e dificuldades, quando eu chegava, irmão Marcelo, cansado do trabalho, que naquela época eu estudava, fazia o curso de engenharia, 1983, né? Trabalhava 8 horas por dia e ainda zelava a igreja de Deus e fazia isso com todo o prazer da vida. Quando eu estava limpando aqueles bancos, e agora eu quero dizer uma frase de minha mãe, e que ela via lá e via o meu sacrifício, mais alegre, satisfeito, muita dificuldade, mas ela chegou para mim e disse, minha mãe, saudosa mãe, Creuza Maria da Silva, Josué, glória a Deus, cada grão de areia desse que você varre nesse templo, é uma grande bênção que Deus tem para lhe dar. Glória a Deus. E hoje, né, passado todos esses anos, durante toda essa trajetória, eu tenho visto realmente as mãos de Deus estendidas para guardar, para abençoar, para livrar e para fazer cumprir o querer dele em nossa vida, porque propósito de Deus não há quem possa impedir. É verdade. Então, são muitas experiências, né? São muitas, sim. Aí, nesse período, eu fui adjunto de escola dominical, né, que fazia lá no Córrego do Tiro, com muita dedicação, irmãos, amigos meus, não é? E o zelador é aquele homem, se você está aqui me escutando e é zelador, é aquele homem que não é só zelador, ele é porteiro, ele é dirigente de culto e às vezes ele é até pastor. Então gera uma grande experiência e responsabilidade. É verdade. Saímos daqui, pastor Amaro, para uma casa nossa própria, promessa de Deus, inclusive essa casa é nossa até hoje. Fomos para a Bahia e lá fomos... assim, né, professor também de escola dominical, superintendente de escola dominical, maestro de coral, não sei de música, mas pelo pouco que eu sabia, a carência do trabalho eu ajudava. Fomos também superintendente de congregação. No sertão, fomos coordenador da década da colheita. Quem não conhece aqui, em 1990, aquele desafio de ganhar almas para o reino de Deus. Então saímos por aqui. Olha, é uma maravilha de experiências no campo também eclesiástico. E chegando aqui, estou aqui em Recife, pronto para fazer o querer e a obra de Deus. A vontade de Deus. Agora, meu querido irmão Josué Augusto, infelizmente nós temos observado que, além da problemática que eu pontuei, que os nossos representantes acabam legislando em função de si mesmo,
nós estamos enfrentando um outro problema na política brasileira, que são os representantes de grupos, né? Grupos empresariais, financeiros, de filosofia como feminismo, machismo, ideologia de gênero, que aí envolve, né, os homoafetivos, e também grupos religiosos. O que é que o senhor diz desse tipo de candidatura? Pastor Amaro, vamos voltar para o início do regime representativo, né, que teve origem lá na Grécia Antiga, pelos filósofos e historiadores, estudiosos. Ora, quando se tinha problemas entre a sociedade naquela época, o regime mais justo, mais adequado, era todo mundo se reunir e decidir quais eram os seus problemas e efetivamente buscar as devidas soluções. O que se deduz que desse modelo não existia grupos privilegiados, porque se todos participavam da construção da polis, que era a cidade, evidentemente todos deveriam ter do retorno dessa organização, né, uma qualidade de vida adequada para ele e a sua família. Ou seja, a democracia estabeleceu inicialmente o que a gente chama e que toda sociedade quer, que é a justiça social. Logo que esse modelo hoje no Brasil, eu acho que até certo ponto ele é prejudicial, porque aí fala mais alto o poder econômico, o poder de influenciar grupos poderosos que se organizam para buscar defender os seus interesses próprios, quer sejam grupos econômicos, quer sejam grupos sociais, agremiações, organizações outras, né? Associações, inclusive também no ramo religioso. Evidentemente que eu defendo que o homem, para fazer, Pastor Amaro, para fazer um trabalho de equidade, que haja com justiça e que os impostos e tributos de todo mundo voltem em serviços de qualidade para proporcionar felicidade para o cidadão e sua família, né? Ele deve primar pela equidade e justiça social. Justiça é um atributo que é de dar a cada um que ele é devido, que ele merece. E a equidade é exatamente tratar todo mundo igual. Todo né? mundo por igual. Então, quando você tem grupos específicos que, através de sua forma de agir na sociedade, né, indicam e elegem representantes seus, até certo ponto isso é bom, mas quando começa a diminuir o direito de outros grupos, aí se torna uma coisa não desejável e não coerente com o princípio da democracia, que é um governo do povo e pelo povo. Então, o que é que acontece? Grupos organizados, e aí eu não posso deixar de citar muitos grupos religiosos representados por placas de denominações, descobriram na política uma maneira fácil, né, de resolver os seus problemas pessoais. Como? Indicando candidatos, e essa indicação de uma maneira, vamos dizer assim, não participativa, não deliberativa, mas imposta. E pior ainda, Pastor Amaro, quando esses parlamentares chegam ao poder, essas organizações religiosas se sentem no direito de chamar para si a administração e a execução desse mandato. Então esse mandato passa a não ser do povo e pelo povo e para o povo, mas passa a ser um mandato restrito que defenda única e exclusivamente o interesse do grupo que o elegeu e muitas vezes do representante desse grupo. Então, isso aí... Desculpa a minha expressão chula, mas isso configura aquela fala popular do tal do pau mandado. Exatamente, não tem autonomia. Se vai fazer um pronunciamento, tem que passar antes pela uma supervisão e autorização de quem o elegeu. Compreendeu? Ora,
Quando você faz isso, e na maioria... elegeu, assim, quem elegeu foi o povo, né? Mas quem o indicou... Quem o indicou, e muitas vezes essa indicação vem dentro daquele bojo que a gente chama de curral eleitoral. Às vezes o cidadão detém... É o antigo feudalismo, né? O cidadão detém um poder... né? Às vezes não só de persuasão, mas um poder econômico, um poder que impõe até, às vezes, infrinja medo àqueles seus liderados, e ele diz, olha, se você não votar nesse candidato aqui, então você pode, eu posso... Sofrer uma sanção. Sofrer uma sanção, uma punição e uma perseguição. Então aqueles indivíduos até com ser medo... desvinculado do grupo, com casos financeiros, casos... Temos muitos exemplos. De outros grupos... que a gente já mencionou aqui, né, financeiros, empresariais, de ideologia de gênero, né, de feminismo, de machismo religioso. Infelizmente, isso tem estragado a política brasileira. Tem estragado e tem fugido da essência do regime representativo, minha gente. O regime representativo, porque todo mundo paga impostos. Você não pode requisitar para você um direito, veja, um direito, ou vamos dizer assim, uma coisa que vai faltar a outro, quando o outro também teria direito. Então, isso passa pelo princípio do regime representativo, que você tenha muito cuidado. Quem exerce um mandato parlamentar, eu estou falando aqui de vereador, exerce um poder no município que é dado para ele representar, na sua essência, não um grupo social, mas todo o cidadão que pretende e reside harmoniosamente, né, dentro do município e que, na realidade, contribui com seus impostos, com seus tributos, para que esse montante arrecadado seja administrado com justiça e seja devolvido em serviços com qualidade para todo cidadão do município. Muito bem, meu querido irmão e amigo José Augusto, nós estamos chegando já ao finalzinho aqui do programa Show da Manhã, que começou atrasado, por isso que nós avançamos aqui dentro do horário do programa no Divã do Terapeuta Inácio Silva, que logo após o Show da Manhã ele começa, né? Não será mais ao vivo, conforme comunicado pelo terapeuta Inácio sexta-feira passada, na última sexta-feira de outubro, né? O programa segue agora gravado. Então, vamos às suas considerações finais, meu querido, para esse momento tão importante. Uma palavra para os nossos ouvintes, os nossos internautas e nossos eleitores. Nós estamos alcançando pelo dial da FM 103,3 na cidade de Jaboatão, Recife, Olinda, Paulista, Cruz de Rebouças, Abreu e Lima e Igaraçu. Veja quantas cidades. Além de São Lourenço, Camaragibe, Paudalho, Carpina, parte de Bonança e Araçoiaba. Então são muitas cidades que estão nos ouvindo pelo dial FM 103,3. E o mundo afora, estima-se que na estatística que o nosso engenheiro de transmissão me passou, a mais recente, nós estamos sendo acompanhados em 12 países. Ótimo. Para a glória de Deus, né? Pelo Ótimo. Play Store da Rede Cristã, pelo site, pelo Facebook, pelo YouTube da Rede Cristã, estamos pelo mundo afora. Então, e estamos também em época de eleição nos Estados Unidos, né? Estamos na primeira semana de novembro. Eu penso que próxima terça-feira, primeira terça-feira de novembro, as eleições nos Estados Unidos devem se concluir, né? Então, uma palavra de esclarecimento para todos os eleitores em todo o mundo, meu querido Josué. Ok, o processo eleitoral é uma bênção de Deus, Pastor Amaro, que é dado para você, para que você, na realidade, escolha quem vai lhe representar. Ora, se você escolhe mal, você vai ser mal representado. E agora eu quero falar não somente para os cristãos, mas para todos que ouvem, né, esse programa. Eu quero dizer o seguinte: o profeta Isaías, ele disse o seguinte: o meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede.
Quem disse isso foi Deus. O mesmo Deus que disse, e falando para a nação de Israel, esse mesmo Deus disse através de Moisés: olha, Moisés, eu te abençoarei na saída, na entrada e na saída. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendita a tua maçadeira, o animal do teu campo, no teu campo, na tua lavoura não haverá peste, né? Eu mandarei a chuva para regar a terra e produzir o elemento, o seu alimento, ou seja, bênçãos mil. E lá na frente, a palavra de Deus está dizendo: o meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. Então, meu amigo, busque ser sensato. Você não pode acreditar ou remeter a Deus uma solução que é sua. Porque se Deus lhe deu a bênção de você estar no regime representativo, de você participar efetivamente dos processos decisórios do seu município, do seu estado, do seu país, não transfira esse direito para outro e depois não vá reclamar de quem você escolheu ou mesmo de Deus, como seja responsável pelos problemas que lhe aflige. Se você não tem conhecimento, se você não faz jus a essa liberdade, né, que Deus lhe deu, você vai se tornar presa da falta de conhecimento e da falta de responsabilidade sua na execução da escolha dos seus representantes. Então, o que é que acontece? O pastor Amaro falou aqui nos Estados Unidos, um país do primeiro mundo, onde o PIB é um dos maiores, se não for o maior do mundo. Tem seus problemas, mas acontece que toda a sociedade, sabendo agora da responsabilidade, o que é eleger um presidente norte-americano, a maior potência bélica e econômica do mundo, lá o voto não é obrigatório, mas se eles não participarem, alguém pode escolher por eles. E quando eles escolhem, eles se tornam responsáveis pelas atitudes do mandatário da nação. Daí o povo norte-americano comparecer em massa, porque eles entendem esse momento. Então é essa mensagem, pastor Amaro, que eu quero deixar para o eleitor brasileiro, que agora dia 15 de novembro vai estar se dirigindo às urnas para escolher os vereadores, os prefeitos, né? E escolham bem, com sabedoria, homens, mulheres preparados, comprometidos com a verdade, comprometidos com uma conduta ilibada na família, na sociedade, né? De preferência que exalte e valorize os preceitos cristãos, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. E se você escolher mal, você pode ser administrado mal e depois não reclame a Deus. Que Deus em Cristo possa nos abençoar em tudo, em nome de Jesus. Obrigado, meu querido Josa, pela sua presença aqui, abrilhantando o programa Show da Manhã, desta segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020. Obrigado mesmo, que Deus o abençoe, viu? Em nome de Jesus. Obrigado. E conto com as nossas orações, amém? Um abraço para a missionária Nise. Tá certo? Eu chamo de missionária Nise, né? Dirigente de círculo, já viajou, dirigentes de círculo de oração, né? Dirigente de círculos de oração, já dirigiu muitos círculos de oração. No interior, Bahia, onde ela chega hoje é abraçada, amada, o povo liga. Eu a chamo de profetisa. Amém. Eu a chamo de profetisa. Mulher de Deus, né? Deus abençoe você, obrigado. Você que está ouvindo a Rede Cristã pelo Facebook, pelo site, você que está nos ouvindo pelo aplicativo, pela FM 103,3, você que está conosco, inclusive interagindo sempre conosco nas madrugadas. Valeu mesmo, Deus abençoe e obrigado pela sua audiência. Em nome de Jesus, a gente volta ao vivo nas madrugadas, de terça a domingo, de 1 às 5 da manhã. Amém? Um abraço, fica na paz, Deus abençoe vocês. Dá um abraço aí, Jota, para o pessoal, um tchau aí. Amém. E muita paz e felicidade. Deus abençoe vocês. Você ouviu?
Próximo encontro.